capítulo 16 de Gênesis, nós vamos encontrar uma outra realidade na vida de Abraão. Nós estamos caminhando dentro desse trajeto desde Ur da Caldeia, no capítulo 12, quando o Senhor começa uma trajetória na vida de Abraão. Essa trajetória, ela tem uma série de elementos de desconstrução do processo religioso para a edificação ou a implementação do Evangelho. A gente tem sempre que colocar esses dois pilares. Religião é aquilo que nós fazemos para nos tornar dignos e alcançarmos a aceitação de Deus pelos nossos próprios méritos. Coisa desse gênero. Evangelho é aquilo que Deus faz por meio de Cristo para nos alcançar no nosso demérito. Um movimento vai para riba, o outro movimento vai para baixo. Quando estivermos nos elevando, estamos praticando religião. Quando estivermos nos esvaziando e sendo humilhados, saiba que Deus está nesse negócio. Que é a desconstrução de tudo aquilo que a serpente inoculou no jardim do Éden, como Deus sereis. E então Deus pega Abrão lá em Ur, lá na olaria, na fornalha, e o retira e começa um processo de demolir a cultura religiosa do mérito, da meritocracia, das conquistas, dos valores, e vai imputando, que é a palavra que nós já vimos aqui no capítulo 15, nele a justiça de Deus. A gente pode dizer que é uma amputação para uma imputação. Tira aquilo que é nosso e coloca aquilo que é dele. Vimos as dificuldades que Abraão tem enfrentado nesse processo dele abrir mão do controle. Ele saiu de Ur, mas trouxe a cultura de Ur com ele. E Deus começa então a remover esta ideia, por exemplo, que quando ele chegou na terra prometida, que não era lá grande coisa em termos de água, de rios, ele vinha da Mesopotâmia, ele vinha de uma área de agricultura fácil, com irrigações, e veio para uma terra de montanhas sem muita aguada, e teve uma fome. E quando teve uma fome, ao invés dele voltar para Ur, que ficava a mais de 1000 quilômetros de distância, ele foi um pouquinho para frente, para o Egito, que ficava a 300 quilômetros, mas ele foi para a beira do rio, foi para
para a serpente do Nilo, que é o rio Nilo, a grande serpente. Ali tinha irrigação, tinha como que dar comida para o gado e ter. E nessa ida ao Nilo, ao Egito, Abraão cometeu aqueles erros todos que nós já vimos aqui. Ele teve que mentir por causa da mulher, ele acabou fazendo uma sociedade inadequada com aquela cultura, e o faraó teve que expulsá-lo e deu uma indenização para ele, para tirá-lo de lá. Ele disse: eu não quero vocês comigo, porque o mundo não gosta de filho de Deus, é melhor mandar embora. E tiraram ele, e na indenização o faraó deu escravos, e possivelmente essa escrava seja uma dos presentes de faraó para Abraão. Ele trouxe de lá Agar, e ela era uma pessoa que aparece aqui. Agar, ela é mais ou menos parecida com o voo do 777 da Malaysia, porque o nome dela significa voo, e é um voo inesperado que aparece e desaparece. Dela apareceu assim no contexto da providência divina, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até Agar. E nós temos aí o capítulo 16, muito cheio de detalhes, de riquezas, mostrando como é que nós fazemos quando a gente quer agir sem consultar Deus. Isso é muito frequente. Então vamos ler o capítulo aí, ler assim um pouquinho até o versículo 13. 14. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela a concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parece. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição.
Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Ber-Lahai. Está entre Cádiz e Bered. É uma descrição assim muito interessante, né? O texto começa dizendo que Sarai, a mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Era estéril. Eu gostaria de ressaltar aqui que a história do povo de Deus tem muitas mulheres estéreis. E isto aponta para a impossibilidade humana e a possibilidade divina. Quando o homem não pode e Deus pode. Sarai não lhe dava filhos, porém ela tinha uma serva, uma escrava, por nome Agar. Essa escrava, como nós já vimos aqui, ela foi dada, possivelmente, porque o texto lá do capítulo 12 diz que o rei deu escravos para Abraão, quando ele saiu de lá. Alguém sugere que fosse alguma escrava do rei, uma dama de companhia da rainha, uma moça bonita. Era uma egípcia. E Sarai, então, no verso 2 diz aqui que o Senhor não me tem impedido de dar à luz a filhos. E ela pega a escrava e põe numa bandeja e disse, está aí a barriga de aluguel, usa e eu edificarei filhos por meio dela. O problema dela é que ela quer fazer a obra de Deus do jeito dela. É o que acontece muitas vezes conosco. Nós queremos fazer a obra de Deus do nosso jeito. O negócio encrenca, porque a moça engravida e despreza a senhora. Você é estéril, eu vou parir. Agora o negócio encrenca. Você pode ser minha serva, mas o filho é meu. Você é minha senhora, mas o filho é meu. Eu sei que teve uma encrenca e ela diz que, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. E não há coisa pior do que o desprezo. O desprazer. Então, neste texto, nós temos aqui algumas coisas interessantes. A fé e a paciência precisam andar juntas. Quando se crê, o elemento que vem depois do crer é paciência. Porque fé instantânea é muito problemática. Fé que não é provada não pode ser aprovada. E nós não estamos plantando cebola.
Nós estamos plantando carvalho. Cebola, com 2 meses, se come a folhinha. Carvalho precisa de pelo menos 60 anos para a gente poder usar o tronco. O que é que você quer ser? Cebola ou carvalho? Deus vai trabalhar com a paciência. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Você presta atenção? Pela fé e pela paciência, pela longanimidade, pelo esticar do elasterium, do que você bota na roupa, como é que chama? Elástico. Até onde vai? Deus disse para Abraão que o filho não seria o herdeiro não seria o Damasceno, não seria o escravo. Mas ele não disse quem seria a mãe, disse que seria um filho de Abraão, mas não disse quem seria a mãe. É aí onde a gente entra nos pormenores da nossa mente e quer tentar explicações. A Sarai disse, eu não tenho filhos, mas eu tenho uma escrava. Não é razoável essa escrava dar esse filho para você, Abraão? Ele disse, tem que ser meu filho. Ele não disse que tinha que ser filho dela, da Sara ou da Sarai. Pode ser da Agar. Mas ele também não disse que era da Agar. Ele não disse. Aí ele chamou, vem cá, Agar. E deu o que deu. A mais clássica de todas. Sujou a humanidade toda. Hebreus 11, 12. Peraí, vamos. Vamos, Tiago 1 a 5. Tiago 1 a 5. Esse Tiago aqui é o irmão do Senhor. Só um pouquinho de história. Os irmãos de Jesus não creram em Jesus senão depois da sua ressurreição. É muito interessante isso. Os irmãos de Jesus, filho de Maria. Maria teve, depois de Jesus, 3 filhos homens e mulheres. A gente sabe porque eles aí estão tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs. As mulheres nós não sabemos quantas eram. Os homens, Simão, Judas e Tiago. E Tiago, esse irmão do Senhor, ele descreve como se dá a paciência. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedido. O verso 6 diz assim: peça porém com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante A à onda, onda do do mar. mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha tal homem que alcançará do Senhor qualquer coisa. Deus havia dado a palavra, esse filho viria ou não viria? Viria. Mas o problema é que passaram-se 10 anos e nós nos impacientamos com o passar do tempo. Se há uma coisa que nós, seres humanos, não sabemos, é esperar. E mais ainda, o chamado homem pós-moderno. O homem dos Fast food, micro-ondas. do fast food, do micro-ondas, dos fones todos, que você aperta uma só tecla e está comunicando. Tudo muito rápido. Quando meu pai foi estudar nos Estados Unidos, em 1913, ele escreveu uma carta para o meu avô, e a carta levou 6 meses para chegar. Para a resposta chegar. Veio de navio, depois voltou, levou 6 meses para cruzar o oceano. Hoje demora 6 segundos para a gente falar. Isso tem uma influência muito grande no ser humano, que ninguém sabe esperar. Nós queremos fé já. Não existe fé já. Pode até existir feijão. Mas fé instantânea, que tenha suporte, não dá. Isaías declarou no capítulo 28, versículo 16, e eu tenho uma versão aqui que eu gostei dela. Você vai ler na sua versão, hein? Pode ler a sua. Isaías 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Essa versão diz: aquele que crê não foge. A outra versão diz que aquele que crê não se apressa. E a versão que eu peguei aqui diz assim: aquele que crê não vai agir precipitadamente. Muito boa. Aquele que crê tem paciência. Um dos textos bíblicos que eu gosto muito, dentro os 7 sinais que o apóstolo João utilizou-se para mostrar que Jesus era o Cristo, o Evangelho de João, ele pega 7 sinais e com esses sinais ele constrói a ideia de que Jesus é o Cristo. O primeiro foi a transformação da água em vinho, o segundo foi a cura do filho do régulo, o terceiro foi a cura do paralítico de Betesda, o quarto foi Jesus acalmando o mar e andando sobre as águas, o quinto foi a luz... Hein? Ressurreição de Lázaro? Não, o quinto foi o pão, o sexto foi a luz, e o sétimo, a luz do cego, e o sétimo foi a cura de
a ressurreição de Lázaro. Todos estes milagres, eles estão apontando para o fato de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que você, crendo nele, você tenha vida em seu nome. Mas o segundo que fala, porque o primeiro é a palavra, fazei tudo quanto ele vos mandar. O primeiro milagre está ligado à palavra, o segundo está ligado à fé. Porque a fé está ligada à palavra. A fé, ela vem como a visão vem com a luz. Quando vem a palavra, vem a fé. Então é a cura do filho do Régulo. O Régulo era um reizinho, um homem importante, que teve um filho que estava doente lá em Cafarnaum, e ele sabe que o filho está doente, manda um recado. Não, ele vem procurar o remédio, vai procurar Jesus. Chega lá em Caná, onde Jesus estava, ele disse: o meu filho jaz à morte lá em Cafarnaum. E Jesus diz: se não virdes sinais, de modo nenhum crereis. E ele disse: anda logo, senão meu filho vai morrer. E Jesus responde: o teu filho vive. Vai, teu filho. Pode ir embora. Eu não vou. Que Jesus quis dizer assim: se você não está querendo milagre, não quer sinal, então só a minha palavra basta. O teu filho vive. Pode ir embora. E o homem não foi. Por que você disse que ele não foi? Porque os empregados dele, no outro dia, já vinham buscar, ver o que aconteceu. Você foi buscar o remédio. E o bendito do menino estava doente, ficou bom. E você não voltou? Por que você não voltou? Porque quem crê não se apressa. Quem crê não se agita. Quem crê não foge. Quem crê não age precipitadamente. Quem crê descansa na rocha firmada e espera. O homem ficou lá na casa do amigo dele, lá comeu uma peixada, foi lá ficar. Isso aí é por minha conta, viu? Depois você paga, manda a conta para ela. Ele ficou lá, no outro dia os empregados estavam vindo, encontraram com ele e ele disse: o que você está? Quando o menino já está lá, bom. E, a que horas? A que horas? Disse, ontem, a 1h da tarde. Ele ficou curado. E por que você não voltou? Esse sou eu, quer dizer. Por que eu não voltei? Porque Jesus disse que ele estava curado. E por que você não foi voltar para ver a coisa? Por que eu não voltei? Porque eu criei. Eu saí do campo das evidências e entrei no campo da solidez da palavra de Deus. É o que a dona Sara não estava entendendo. O Senhor já falou 10 anos atrás que nós íamos ser pais e que da nossa descendência a terra ia ser abençoada. E o tempo está passando, não vai. Ainda bem que o Abraão foi para o Egito e trouxe essa escrava de lá. O diabo sempre dá uma escrava para a gente. Ele é sabido. E nós precisamos... Ele não é criativo, mas não, ele é insistente. Ele não tem criatividade, não. Ele tem persistência. Nós devemos confiar em Deus não só para realizar o seu plano, que Ele determinou, mas também para que o plano seja feito em seu tempo. Não é só para que Ele realize o plano dele, mas também que realize no cronômetro dele, no horário dele. E é isso que dá agonia no espírito da gente.
Eu me lembro um dia que uma senhora, aqui em Londrina, o filho dela sofreu um acidente de moto e foi pro CTI. Uma senhora bastante rica, ela estava desesperada e querendo fazer tudo que podia, queria levar o filho daqui para São Paulo, mas estava tudo muito difícil e eu sei que eu fui conduzido até essa senhora na casa dela e lá coisa. Eu disse, o que a senhora pode fazer para salvar seu filho? Eu sei que dinheiro a senhora tem, mas o que pode fazer? Ela disse, eu não posso fazer nada. Eu digo, então, quando a gente não pode fazer nada, que é aquela história aqui, quando não se... Ajuda não atrapalha. Quando não tem remédio, remediado está. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente pode entregar a quem pode fazer. Eu não posso, garanto a senhora. A senhora não pode. Os médicos estão fazendo de tudo o que eles podem. Agora, pode ser que tenha alguém que possa fazer acima dos médicos ou com as mãos dos médicos, de tal maneira que seu filho possa. Veio um tempo para ela olhar para a palavra de Deus, mas ela disse assim, pastor, vamos entregar na mão de Deus. Eu digo, então vamos. E eu disse para ela, olha, tem um texto nas Escrituras que diz que quando dois aqui na terra ligar, então vamos ligar. Quem sabe Deus vai fazer alguma coisa, se for para a glória dele, ele vai fazer isso nesse seu filho. Ajoelhamos lá num tapetão que o bicho era tão fofo que não precisou nem de botar uma almofadinha. Aquela coisa bem... Terminamos ali de fazer a oração e tal. Ela tocou uma campainha, veio uma moça toda aparamentada, toda arrumada. Aí disse, faz um cafezinho para o reverendo. O reverendo já estava ali agora sendo tratado a cafezinho. Aí ela disse, e agora, pastor? O que nós vamos fazer? Aí eu disse, agora a senhora manda a moça não fazer o café. Vamos tirar o café da história e ficar só café. Vamos ficar aqui, café. Tira a ideia de fazer alguma coisa. Mas, eu digo, então se a senhora quer fazer alguma coisa, telefone para suas amigas, vá para a porta do hospital evangélico, cada uma com uma panela na mão, uma tampa, e comecem a fazer barulho para ver se Deus atende. Porque parece que a senhora acha que a sua entrega e a minha entrega não foram suficientes. Nós temos que chamar aqui um grupo de correligionários, aí é correligionários mesmo, de religião. Um grupo que seja grande para que faça uma torcida na arena da Baixada, para que haja bastante energia. Para acordar um Deus só, para acordar um Deus displicente. Um Deus displicente, um Deus adoecido, caduco. Eu conheço um homenzinho só, que no meio de 400 profetas resolveu dizer ao povo de Israel, eu não sei onde é que vocês vão ficar, em que Deus vocês vão ficar. Se Baal for Deus, segui-o.
Agora, se Jeová for Deus, seguiu. Mas aonde vocês vão ficar claudicando entre dois pensamentos? E era sozinho. Esse homenzinho chamado Elias, ele desafiava. Ele não precisava de corrente de oração. Ele não precisava de 7 sexta-feiras. Ele precisava apenas de ter os seus olhos voltados para o Deus que pode todas as coisas. E aquela senhora tão certa. Diga, então agora vamos tomar o café. Vê se sossega. Entrega esse negócio. E foi interessante. Uns 2 ou 3 dias depois, ela me liga, toda eufórica. O meu filho saiu do coma. O meu filho está melhor, já foi para o quarto. O meu filho não sei o quê. E o meu filho fez terapia. E aí foram vários telefonemas, cada dia, cada tempo. Aí um dia eu disse para ela, essa sua alegria devia ter ficado lá naquele primeiro dia da entrega. Essa da agora não é mais a alegria da fé, é a alegria de ações de graças. Que existem 2 tipos de festa. Tem uma festa que antecede ao resultado, que a gente não enxerga nada. É a festa da fé. E depois tem a festa das ações de graças, que são depois que aconteceram as coisas. Muita gente só sabe dar ações de graças, mas não sabe fazer festa na fé. É o caso da dona Sara. Ela estava lá emburrada. E vou dizer, é uma crentinha muito chifrinha. Porque ela não sabia olhar para Deus e sabia criticar. Primeiro ela criticou Deus dizendo assim, ó, ele não me dá filho. Depois ela deu a moça para o homem E achou ruim. e achou ruim. E achou ruim com ele e achou ruim com ela. O único que não achou ruim foi ele. Ele até achou bom. Ela fala assim, Deus julgue entre mim e ti. Ainda bota o pobrezinho numa situação e ele teve que abrir mão, mas ele também era um babacão. Mas o que eu acho lindo em Deus é como é que ele faz a coisa acontecer. Sabe o que Deus faz? Ele, para ouvir o filho da promessa, antes que pudesse ser enviado o filho prometido, Deus teve que agir e esperar. Deus teve que esperar. Até que Abrão e Sarai chegassem à condição de 0. De fim. Não, é Deus. Deus estava esperando o fracasso dos dois, esperando a decrepitude chegar, esperando o badalo não bater mais. Pronto. Acabou. O que é? Eu tenho paciência. Eu sou o Deus que espero destruir todo o sistema da religião. E eu queria ler esse texto aqui, Alexandre. Nós vamos ficar só aqui nesse primeiro ponto hoje. Romanos 4, eu acho que podia ir um pouquinho, eu botei de 19 a 21, mas talvez a gente possa pegar aqui o verso 16. Tá. E até o 21. Tá. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos,
e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. O texto tremendo, né? Deus esperou Abraão chegar à decrepitude. Sara era estéril e agora também Sara tinha entrado na menopausa e Abraão tinha chegado à impotência. Agora Com está completo. hein? Agora está o pacote completo. Agora tá bom. 2 incapazes, impotentes, Deus diz, é aí que eu entro. Porque quando você pode, se eu fizer, você vai querer que a minha glória seja dividida comigo e com você. E quando você não pode, se eu fizer, a glória fica para mim. E a minha glória eu não a dou a homem algum. É por isso que Deus é cioso. Quando eu vejo alguém dizer assim, eu orei e Deus respondeu. Não foi Jeová. Porque não é a sua oração que move a Deus. É Deus que move a sua oração a depender dele. Não é você que manda no céu, é o céu que manda em você. Eu oro, não para que Deus faça, eu oro para que eu me conforme com a vontade de Deus e que Ele faça segundo a sua vontade. Não sou eu que mando em Deus, é Deus que manda em mim. Então, queridos, eu quero terminar aqui, para o Alexandre falar aí o que Deus tem dado a ele. O agir de Deus vai nos levar sempre ao fim de nossas possibilidades, para que Ele faça segundo a sua vontade, para a sua glória. Esse foi o trabalho mais precioso para que Sara aprendesse a depender de Deus. Sara e Abraão. E não se meter a fazer o que Deus não mandou. Sossega, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo mais Ele fará. Doutor Alexandre. Queria ir com vocês para Gálatas, capítulo 4. A partir do verso 21. Gálatas 4, 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Aqui, Paulo está escrevendo aos Gálatas e ele começa a fazer uma analogia sobre essa passagem que nós lemos. Ele está dizendo que Abraão teve 2 filhos. Só que esses 2 filhos, eles vêm de ventres diferentes. Um vem de uma mulher que é escrava
e o outro vem de uma mulher livre. Mas que esse da escrava nasce segundo a carne. Aquela Bíblia judaica completa vai dizer assim, segundo a possibilidade finita do homem. O da livre, mediante promessa. Promessa sempre está relacionado à palavra e, portanto, à fé. Essa aqui, a mensagem diz, o filho da escrava nasceu por iniciativa humana. Por iniciativa humana. Tremendo essa. Estas são duas alegorias. Lembre-se que a nossa intenção aqui é estudar essa diferença entre essas duas alegorias. Entre essa que é escrava e essa que é a livre. Entre aquilo que é religião e aquilo que é evangelho. E grave no coraçãozinho nosso que a religião pode produzir muita coisa. Foi falado aqui já nos outros estudos que há às vezes uma tentativa de se constatar algo da parte de Deus, sendo que a nossa relação com Deus é pautada na fé. E a fé é algo que você não vê, é algo que você espera. A religião sempre está lidando com essa prova dos 9, com essa condição que nós temos de poder constatar que Deus funciona, vamos dizer assim. Faz isso, que então vai acontecer isto. Só que a gente esquece que a carne pode produzir muita coisa. Quando a gente olha de modo pragmático para essas duas mulheres, uma que representa a religião e outra que representa o evangelho, uma que é escrava, outra que é livre, nós temos uma mulher e uma criança. E do outro lado nós temos uma mulher e uma criança. Ou seja, às vezes a maneira como nós tentamos identificar aquilo que é a ação de Deus é pelos resultados pragmáticos. Você vê alguém, por exemplo, falando de Deus, acha que isso vem de Deus. Você vê alguém curado, você acha que isto ali está acontecendo, ou que aquilo legitima a obra ali como se fosse uma obra de Deus. Mas nós precisamos entender que muitas das coisas que são feitas pela carne, pela capacidade humana, pela potência humana. Só que sempre o fruto disso é a escravidão. A religião sempre nos coloca numa condição de esforço, de tentativa, de desempenho, de querer ser, de querer realizar, porque está em nós o desejo de ser glorificado com esse processo. Quando nós falamos de um evangelho que ele é gracioso do início ao fim, tanto na salvação, tanto na vida cristã, quanto na santificação, que o convite a nós é este abandono a Deus, é este descanso, é essa entrega num Deus que necessariamente só vai agir ou espera um momento de agir justamente quando esta fraqueza se apresenta de modo cabal. Ou seja, quanto mais eu e você tentamos fazer algo para Deus, ou fazer algo para mover a mão de Deus, ou fazer algo na direção de Deus, mais distante de Deus nós vamos ficando. E quanto mais nós reconhecemos a nossa finitude, a nossa falha, a nossa impotência, e apresentamos diante de Deus, não avaliando as coisas a partir de si, mas andando segundo aquilo que Deus disse, é quando Deus pode operar. E quando Deus opera isso em nós, a glória é sempre de Deus. E isto permanece. E aí nós estamos caminhando num chão seguro, porque é Deus quem está fazendo mediante a sua palavra. Eu sei que na minha e na sua vida, às vezes nós temos muitas angústias. Nós estamos também, às vezes, reclamando de Deus. Deus não me deu filhos.
Nós estamos, não aconteceu aquilo que eu esperava. A primeira pergunta é, Deus disse? A segunda pergunta é, eu criei? Obrigado, Ber. Eu descansei nesse fato? Não, nem descansar você pode, nem crer você pode. É um abandono, é um colocar-se nas mãos de Deus, é dizer assim, Senhor, eu quero simplesmente andar com o Senhor, segundo o Senhor, e me faça perfeito, me faça descansar, me faça conhecê-lo, me faça, santifica o teu nome na minha vida, não me deixe cair em tentação, Senhor, não me deixe virar nem para a direita nem para a esquerda, Senhor, me deixa gozar da tua presença. Mas nós às vezes estamos nos medindo e vendo e tentando saber se estamos produzindo algo que comunique para nós que Deus está contente conosco, ou que comunique para nós que Deus está agindo em nós. E quando nós vemos, nos tornamos orgulhosos, nos tornamos presunçosos, nos tornamos, às vezes, senhores da divindade. Falar de um evangelho gracioso do começo ao fim, falar que não existe outra esperança para mim e para você, a não ser que Deus opere por meio da sua cruz em nos esvaziar. A gente fica procurando na gente se o que a gente está fazendo está certo, se está errado, e Deus fala assim, rapaz, anda comigo. Você não tem mapa, você não sabe direito onde é, você não sabe como que é a topografia, você não sabe como que é onde tem gente, onde não tem, onde é perigo, onde não é. E quando você acha que sabe, você corre para o lugar que você sabe, você corre para o Egito. Vai buscar segurança no mundo, na sabedoria do mundo, naquilo que o mundo diz que é bom, naquilo que o mundo diz que é coerente, naquilo que o mundo... Mas Deus é louco. Deus não é coerente. Ninguém coerente escolhe um casal para gerar uma nação ou nações cuja mulher é estéril e espera ainda o homem, que podia gerar alguma coisa ali, ficar impotente. Ninguém olha para a cruz e vê um Deus plausível. A cruz é loucura. Quem olha para a cruz não vê glória, não vê vitória, não vê vida. Deus é louco. Deus é tão louco que nos ama. A gente fica procurando razão em nós. Você começa a cavucar dentro de você alguma coisa, dê sentido ao amor de Deus por você, e não encontra. Porque Deus ama. E é aí que está a nossa segurança. É aí que nós estamos seguros, porque não depende de nós. Depende de Deus. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Como eu queria descansar nesse fato, como eu vivo com a minha alma atribulada, como eu vivo preocupado, como eu vivo inquieto. E aí eu olho e falo, eu não queria ser inquieto, porque eu penso que se eu não fosse inquieto, Deus ia gostar mais de mim. Mas não é. O Evangelho é Deus fazendo tudo mesmo. Mas vai virar vagabundo. Vai andar com Deus. Vai andar com Deus. Porque esta é uma mente que desqualifica, que dispensa a regeneração, a troca de um coração. Ou Deus não fez nada dentro de mim, de você. Ou Deus não lhe deu um novo nascimento. Aquilo que você pode olhar para você e permeado das suas fraquezas dizer assim, segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Qual filho de Deus que não tem prazer em Deus? Não olhemos para a carne. Não olhemos para este evangelho que quer colocar a mínima possibilidade em mim e em você. Porque esse é um evangelho falso. É um evangelho
que pode até parecer com o verdadeiro, pode até trilhar o trilho que nós esquematizamos como aquilo que é palavra de Deus, mas se deixa isso aqui para mim e para você, não é o Evangelho de Jesus Cristo. É verdade. O que sobra na morte? É o que sobra de nós, para que seja milagre, para que seja de Deus, para que seja glória para Deus. Deus precisa nos esvaziar. Eu vou dar 5 minutos para o Glenn. Mas generoso, hein? É graça. E vocês que são vidrados na lei, já deram pelo menos uma olhadinha nela? O filho da escrava nasceu da iniciativa humana. O filho da livre nasceu pela promessa de Deus. Meu povo, o Alexandre disse que não é que a religião não faz, não que ela faz muito. E Jesus diz, ele não diz que a carne não faz, ele só diz que o que a carne faz não presta para nada. A carne para nada se aproveita. O filho da carne não tem serventia para o reino de Deus. O filho da promessa é todo usado por Deus. Então nós precisamos ser desmanchados e feitos de novo. Eu lembrei de um textinho, desculpa, Grande, que você falou agora, o filho Textinho, da carne. senhor? Perdão. Eu lembrei de um textaço. Onde você falou o filho da carne. Isso, hein? O filho da carne, você falou, né? Foi. 1 Coríntios 15:50. 1 Coríntios 15:50. Amigos, eu preciso enfatizar que a vida natural terrena não nos leva ao reino de Deus. Sua própria natureza é morrer. Portanto, ela não poderia terminar naturalmente na vida do reino de Deus que dura para sempre. Essa é a versão da mensagem. Agora, como é que se diz aí? Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a vida eterna. Tudo que a carne pode fazer não tem nenhuma referência, ainda que seja bonito, belo, bom, aparentemente, se é aquilo que eu posso fazer, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Senhor. Ok? O que você quer ser? Filho? Ou escravo? Senhor, graças te dou porque tu me fizeste filho em Cristo Jesus. Amém. Eu posso descansar na suficiência do Senhor e no teu amor incondicional para com indignos, como eu, talvez você. Se você é digno, não é para você o Evangelho. Amém? Amém.